Ministério Segunda Chance, ou evangelho genuíno sendo pregado com autoridade. Deus não tem lata de lixo, mas Deus é o maior reciclador de vidas que eu conheço. Jesus é a oportunidade para a humanidade mergulhada no pecado. Ele tira lá do monturo. Quando a Bíblia fala de monturo, a Bíblia está se referindo em lixo. Ele pega aquele que está lá no lixo e transforma e põe para se assentar entre os príncipes da terra. O pastor Ricardo Atalaia, homem que Deus tem levantado para pregar a palavra, vida sendo transformada pelo poder de Deus, conversão de almas e o derramamento do Espírito Santo na igreja. Ministério Segunda Chance. Deus não tem lata de lixo, mas Deus é o maior reciclador de vidas que eu conheço. Ministério Segunda Chance. Evangelho, glória a Deus. Estejais atentos, irmãos, que Deus vai falar forte aqui nesse lugar hoje. Versículo 29 do capítulo 9 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escrevera Mateus. Quem encontrou, diga amém. Tem alguém procurando, eu vou aguardar, porque na orientação do apóstolo Paulo, ele nos orientou dizendo: quando vós se reunides, esperai-vos uns pelos outros. Então eu vou aguardar o meu irmão, a minha irmã encontrar. Glória a Deus. 9:29. Capítulo 9, versículo 29. Dá um auxílio para o teu irmão aí do lado que não encontrou ainda. Auxilia ele aí, irmão. Auxilia o teu irmão. 9:29. Auxilia o teu irmão aí para que ele encontre. Bênção, né, irmão? Bênção de Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Agora encontraram, irmão? Amém? Leiamos a palavra do bom mestre. Está escrito assim: e tocou então os olhos deles, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa. Seja feito segundo a vossa. Olha para o teu irmão onde se assentar e diga: tu tem fé, irmão? Segundo a tua fé, é o que vai acontecer na tua vida. Pode se assentar. A mensagem que ora irei apregoar, eu tematizei ela, dei um nome para ela. Chama-se Reedificando a Fé. Repete comigo: reedificando a fé. Irmãos, nós vamos descobrir se realmente nós temos ou não temos a fé. O que faz a diferença na vida de uma pessoa que professa a fé cristã não é uma conta bancária no saldo verde. O que faz a diferença na vida desta pessoa é a fé. Porque se ela possui a fé, ela tem um dom, o dom de agradar a Deus. O escritor dos Hebreus, no capítulo 11, que é considerado como galeria da fé, no versículo 6, ele faz uma afirmativa dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando nós falamos acerca de fé, mexe com o nosso interior, irmão. Por quê? Porque é uma arma que nós temos. Quem entendeu, diga amém.
Muitas coisas vão acontecer na tua vida, não é por força bruta, irmão. Não é porque você é uma pessoa ativa. Não, vai acontecer coisas sobrenaturais na tua vida quando você aprender a usar a tua fé. Desde o início, desde o Gênesis, Deus ele procura pessoas que têm fé. Como por exemplo o patriarca Abraão foi considerado o pai da fé, irmão. Por quê? Porque ele acreditou num Deus invisível. Invisível, mas real. Quando o Senhor o orienta dizendo: sai da tua casa e do meio da tua parentela e vá para um lugar que eu te mostrarei, irmão. Abraão ele sai errante pelo um caminho, mas ele sai sem mapa, sem bússola, sem nenhuma instrução. Ele sai apoiado na fé. E quando uma pessoa se apoia na fé, irmão, automaticamente ela é beneficiada e tremendamente abençoada por Deus. Diga glória a Deus aí. Você sabe que o Filho de Deus, o Salvador, Jesus Cristo, que ora nós confessamos como o único e suficiente Salvador da nossa vida, Ele é o maior procurador de fé. O escritor dos Hebreus disse que Ele é autor e consumador da nossa fé. Desde o princípio, depois da época do silêncio, que é considerado como período do silêncio, depois de João Batista, surgiu então aquele que batiza com fogo, que no caso é o próprio Jesus. Por onde ele passava, irmão, as pessoas acreditavam na pregação dele, e as pessoas liberaram a fé. E as pessoas que liberavam a fé, automaticamente elas eram curadas de todo tipo de moléstias, de toda classe de enfermidade. Há pessoas que só de chegar perto de Jesus ele diagnosticava essa pessoa. Jesus não queria saber se ela era dona de iate, de grandes mansões, se ela tinha ou não tinha dinheiro. Jesus olhava dentro da pessoa e vasculhava ela, procurando uma só coisa. Sabe o que ele procurava? A fé. Jesus olhava com clareza, irmão. Os olhos penetrantes de Jesus vislumbravam o interior das pessoas. E teve pessoas que Jesus olhou para ela e disse: grande é a tua fé. Sabia que a fé tem tamanho, irmão? Se você não sabia, fique sabendo. Quando ele disse grande é a tua fé, porque existe fé pequena também. Vamos lembrar que os discípulos, que é a turma da fé, irmão, os discípulos estavam dentro de um barco. Diga amém. Você está dentro da igreja. Em meio ao mar sobreveio uma tempestade, de sorte que o barco era açoitado pelas ondas, e o vento era o contrário. Por que o vento era o contrário? Porque eles queriam chegar num lugar e o vento estava levando eles por um rumo ignorado. Irmãos, prestai atenção aqui. Os discípulos, eles eram pescadores. Eles entendiam tudo sobre barco, sobre mar, sobre maré alta, maré baixa. Eles entendiam, irmão. Mas naquela ocasião, eles ficaram sem chão, sem o casco do barco. Um olhou para o outro e disse assim, ó: acorda o mestre, porque senão nós vamos perecer. E foram acordar o mestre. Segundo a narrativa do evangelho, Jesus estava dormindo. Como ele era um homem Deus, a natureza humana de Jesus estava cansada e ele estava dormindo. O sono do justo. Jesus, ele acorda e Jesus vai repreender o que, irmãos? Os irmãos estão aprendendo. Jesus vai repreender os discípulos primeiro. Jesus olha para os discípulos e vê o apavoro. Jesus olha para eles e vê o medo que eles estavam ali. E Jesus vai repreender eles dizendo: homens de pequena
Por que sois tímidos? Por que vocês estão com medo? Vocês não aprenderam ainda a usar a fé? Aí Jesus se dirige para a proa do barco. E aí sim, Jesus vai agora usar a fé para tratar com o fenômeno da natureza. Ele vai repreender o vento e vai fazer o mar bravio se aquietar. Irmão, quando Jesus ele realiza tal milagre, os discípulos, irmãos, ficaram olhando um para os outros assim, perplexos, estagnados, e acabaram dizendo assim: quem é esse que até o vento e o mar o obedecem? Esta palavra, quem é esse, está simplificando nosso entendimento, irmão. Nós andamos com ele e nós não sabemos quem ele é. Você fala de Jesus, mas você não consegue liberar a fé que faz com que ele atue e realize na tua vida. Jesus estava ensinando para eles como liberar a fé. Você sabia que nós vivemos no mundo secular? E nesse mundo secular, irmão, para eu adquirir um terno lá na Empório Colombo, eu tenho que ir lá ou com cartão, ou então ir com cédulas de nota ou com moedas comprar. Amém, irmão? Por quê? Porque no mundo secular, o que rege, o que gira o mundo secular é o dinheiro. E você sabe que Jesus, a mensagem de Jesus, a mensagem do mestre, não era uma mensagem de igreja. Ele não pregava uma mensagem para a igreja, ele pregava a mensagem do reino. Diga comigo, reino de Deus. Essa era a mensagem que Jesus pregava, irmão. E ele dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Sabe o que significa a palavra arrepender? Mudança total de vida. Muda a sua vida por total, porque chegou o reino. Olha o que ele falava, irmão. Se no mundo secular, o que faz o mundo secular girar é o dinheiro, no reino de Jesus, no reino de Deus, o que faz as coisas acontecer, sabe o que é, irmão? A fé, irmão. E muitas pessoas procuravam esse reino, irmão. Esse reino que Jesus tanto apregoava. E segundo o próprio mestre, ele disse assim, desde os dias de João Batista até os dias de hoje, o reino dos céus é conquistado pelo quê? Pela força, irmão. E todos os que se esforçam se apoderam dele. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem que ser com força, irmão. Tem versão que diz assim, é tomado por violência o reino de Deus. Você tem que fazer força. Tem dia que a tua carne vai pedir para você ficar em casa, mas você tem que estar aqui na reunião. Tem que fazer força para estar aqui. E as pessoas procuravam uma clareza, uma luz para poder entender que reino é esse que ele pregava. E se você observar, irmão, Jesus faz comparações do reino de Deus nas suas parábolas. Ele vai explicando, irmão. Esse reino é invisível. O reino não é a igreja. A igreja não é o reino. O reino é invisível. E o reino de Jesus ele instalou dentro das pessoas. Por que reino? Porque possui um rei. Sabe como o salmista considera o Messias, o Salvador? Como o rei da glória. Ele dizia, abri, ó portões eternos, porque é chegado o rei da glória. Ele é o rei. Se ele é rei, ele nos chamou para ser príncipes. Príncipes. Biblicamente falando, ele nos tirou de um horrível charco de lodo, do monturo. Ele escolheu os necessitados, os desvalidos, os desprezíveis, os que não são. Ele chamou as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios. E ele chamou você, irmão.
para fazer parte desse reino. Teve um homem que de dia, irmão, ele não tinha como ir ter com Jesus. Ele saiu durante a noite para ir ter com Jesus. Sabe qual era o nome dele? Nicodemos. Um cara dotado de sabedoria, entendido, esclarecido, irmão. E ele queria entender o que era o reino, irmão. E ele chegou e abordou Jesus, pastor Adriano, e disse assim: olha, mestre, eu sei que tu és um rabino, tu és um mestre. Ninguém fala como tu fala, ninguém faz os sinais, as maravilhas, os desígnios, os prodígios que o Senhor faz, se não for uma pessoa que é vindo de Deus. Ninguém faz o que o Senhor faz. E Jesus diz: importa é que aqueles que creem têm que nascer de novo. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Tem pessoas que dizem assim, ó: eu nasci assim e assim eu vou morrer. Só que na instrução de Jesus a Nicodemos, Jesus disse assim, que é necessário nascer de novo. Ah, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Vai não, irmão, você vai nascer de novo. E o Nicodemos deu um salto para trás e falou: mestre, porventura voltarei eu ao ventre materno da minha mãe? Jesus diz: não, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Irmão, você está entendendo a mensagem do reino? Jesus foi preso, foi castigado e foi levado à presença de Anás, Caifás e na presença de Pilatos. Na presença de Pilatos, Pilatos falou para ele: oh, você sabe que eu tenho autoridade para te soltar. Você sabe, se eu quiser te liberar, eu te libero. Explica para mim, da onde é que é o teu reino? Da onde é? Ele queria saber, irmão. Jesus falou: oh, o meu reino não é daqui de fora. Meu reino não é daqui. O que ele estava querendo dizer? Meu reino é dentro das pessoas que creem e têm fé. Vou fazer você entender, irmão. Você tem fé. Você deixou teus afazeres, a harmonia do teu lar. Você deixou de atender outras pessoas para dar uma atenção especial para o reino de Deus essa noite. Você veio aqui, irmão, porque você tem fé. Eis aí um bom sinal, porque você tem fé. O que é a fé? Agora o negócio vai ficar bom. O que é a fé, irmão? A fé é uma certeza, é a convicção de fatos que não se vê. Hebreus 11:1. A fé é o firme fundamento. O firme fundamento e a convicção de fatos que não você espera. Acredita sem ver. Deixa eu dizer uma coisa para você. A fé é isso, ó. Vou simplificar para os irmãos entenderem. É acreditar naquilo que eu não vejo. Você acredita no reino sem ver ele. Você acredita em Jesus mesmo sem ter visto. Isso é fé. E deixa eu lhe dizer uma coisa. Reedificar a fé é aprender a liberar a tua fé. Sabe como que eu conheço? Que eu conheço uma pessoa que tem fé? Pelo que ela fala. Se eu sentar com uma pessoa e conversar com ela 10 minutos, eu percebo se ela é uma pessoa que tem fé ou não. Porque geralmente as pessoas do nosso cotidiano, quando elas sentam com algum líder ou pastor evangélico, a primeira coisa que ela faz é contar as tristezas, as manzelas dessa vida. É desabafar. Então quando uma pessoa senta com um líder e ela é liderada, irmão, ela diz assim: ó, pastor, a minha vida está assim, 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 eu estou sofrendo, meu esposo está assim, os meus filhos estão nas drogas, a minha vida está um caos, mas tem uma coisa, eu creio que Deus vai fazer algo por mim. É uma pessoa que tem fé pelo que ela fala. A Bíblia ressalta e nos faz acreditar em pessoas que alcançaram milagres pela fé. Vamos lembrar um instante só da mulher do fluxo de sangue, irmão.
uma história bastante conhecida no seio da igreja. Esta mulher sofrera por 12 anos. Quantos anos? 12 anos. Segundo a narrativa bíblica, ela gastou seus haveres, ela gastou a sua economia, ela gastou tudo que tinha com os médicos. E ela não alcançou êxito, ela não alcançou a cura. Mas um dia, ela ouviu falar. Ela ouviu falar de quem? De Jesus. Romanos 10, 17. A fé vem por onde? A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Sabe por onde que a fé entra? Só de você estar ouvindo esta noite, Deus já está acrescentando fé na tua vida. Aquela mulher, ela ouviu falar de Jesus. E quando ela ouviu falar, irmão, ela resolveu tomar uma atitude. Tomar o quê? O que é atitude, irmão? Eu já expliquei aqui. Atitude é um produto de crença. As suas atitudes seguem as tuas crenças. Você só vai agir em cima de uma coisa que você acredita. Você só vai agir porque você realmente tem fé. E ela disse consigo mesma, ela falou para ela mesma: se ao menos eu tocar nele, eu ficarei curada, eu ficarei sã. Deixa eu explicar por que ela disse isso. Porque para chegar aonde Jesus estava, na geografia bíblica, ela tinha que atravessar uma multidão. Deixa eu te explicar uma coisa para você. A fé exige de você uma atitude. Você acredita, mas você tem que agir. Como disse o apóstolo Tiago, a fé sem obras, a fé sem obra é morta. Aquela mulher, ela recebeu a fé. E ela falou: agora eu vou fazer as obras. Eu vou tentar, eu vou ir em frente. Eu vou dar o melhor de si, eu vou tocar nele. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Ela disse assim, ó: se tão somente eu tocar na orla de suas vestes, eu ficarei curada. Irmão, depois que ela saiu, ela deu o primeiro passo. Diga amém. Olhe para cá, irmãos, não fica disperso não. Ela deu o primeiro, por uma longa caminhada, disse o filósofo Aristóteles, uma longa caminhada depende do primeiro passo. E o primeiro passo tem que ser um passo de fé. Quem está entendendo? Não pode ser um passo em falso. Tem que ser um passo de fé. Está entendendo, irmão? Tem que ser primeiro passo tem que ser um passo de fé. E ela deu o primeiro passo, irmão. E ela vai tentar romper a multidão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Naquela época, a mensagem de Jesus atraía muitos adeptos, que se tornou inúmeras pessoas que a Bíblia considerou como multidão. Todo mundo queria, irmão, tocar em Jesus, olhar para Ele, contemplar as suas facetas. Todo mundo queria. Então havia uma competição muito grande ali. E aquela mulher já estava 12 anos sofrendo. Esses 12 anos não venceu ela. Se você aprender a administrar o tempo, ele não vai ser teu inimigo. Ele vai cooperar e vai ser o teu amigo. Nesses 12 anos, ela descobriu, irmão, que ela poderia ser curada. A enfermidade dela era uma enfermidade generalizada. Fluxo por quê? Porque o sangue se esvairia, saía sangue dela. E a Bíblia considera o sangue como a vida. Lá em Deuteronômio diz que toda a vida está no sangue. Então se ela está perdendo sangue, ela está perdendo o quê? Está perdendo a vida. Ela falou: não, eu estou perdendo a minha vida, então eu vou usar a fé. E ela vai atravessando aquela multidão, irmão. E ela consegue tocar em Jesus. Nos dias de hoje, irmão, como é que faz para tocar em Jesus, pastor? Como que eu faço? Eu vou te dar uma receita que está no Salmo 51, 17. Um coração quebrantado e contrito não despreza o Senhor, ó Deus. É o quebrantamento que toca ele, irmão. É a sinceridade, é a humildade.
Deixa eu dizer uma coisa, se fosse uma pessoa interesseira ali, Jesus não ia sentir o toque dela. Porque quando ela tocou, Jesus foi tocado, ele sentiu e ele gritou bem alto: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder. Olha que coisa. Quando você pela fé decide tocar o coração de Deus, você também é tocado pelo poder que emana do trono de Deus. As pessoas que deixaram a cédula de identidade, elas fizeram isso pela fé. Elas acreditaram sem ver. E eu tenho uma frase, e ela está no meu blog, irmão. A fé é uma flor de luz que ilumina a minha vida no campo da escuridão. Eu vou repetir. A fé é uma flor de luz que ilumina a minha vida no campo da escuridão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Aquela mulher foi curada. Rapidamente foi entancado aquela enfermidade. E ela não teve como ocultar, ela teve que dar testemunho. Jesus falou: alguém me tocou. Os discípulos falaram: mestre, a multidão é muito grande, as pessoas estão te apertando, te oprime, te espreme. Aqui o Senhor disse que alguém te tocou. Como nós vamos saber quem que é? A mulher não teve como ocultar. Ela se apresentou e falou: foi eu, mestre. Aí o mestre foi lá e disse para ela: mulher, vá em paz, a tua fé te salvou. A fé salva. Por que ele disse vá em paz? Porque durante 12 anos ela vivia uma vida de tribulação, uma vida de angústia, uma vida de amargura. O Senhor disse: vai em paz, mulher. Não foi o dinheiro que resolveu, não. Foi a tua fé que resolveu. Você sabia que a maior perca, eu já disse isso aqui em outrora, pela orientação da esfera divina, o Espírito Santo, vou eu repetir isso de novo. A maior perca que a pessoa tem não é a morte de um ente querido. Dói muito, irmão, viver uma perca irreparável. Vivenciar a perca de um ente querido, a morte de alguém da nossa família. Mas essa não é a maior perca. Perder carros novos, apartamentos, isso também não é a maior perca. Perder um braço, uma perna, também não é, pastor, a maior perca. Sabe qual que é a maior perca? A perca da fé, irmão. Quando a pessoa perde a fé, ela perde o todo. Quando ela perde tudo, ela perde Deus, irmão. Eu tenho uma mensagem de Deus aqui, reedificando a fé, e eu te oriento, vai aí uma consideração: não perca a sua fé. Não perca a fé, não. Continua acreditando sem ver. Faz um exercício, irmão. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para os irmãos, e já termino. Teve um homem. Esse homem era chefe, era patrão, irmão. Mandava em 100 homens de uma vez só. Já pensou que privilégio? E um dia ele, observando os 100 homens, ele notou que um dos 100 estava enfermo, irmão, estava moribundo. Dia após dia ele estava se definhando, ele estava se acabando, e ele ficou acamado, irmão. Ficou lá lançado em cima daquele leito. E aquele homem se condoeu, teve compaixão dele. Sabe o que o homem fez? Ele não foi na drogaria, não. Ele disse: eu vou atrás de Jesus. E ele foi procurar Jesus, e quando ele encontrou Jesus, ele disse: mestre, me ajuda. Eu tenho um dos que trabalha para mim lá, ele vai morrer. Jesus olhou para ele e disse: eu vou lá curar ele agora. Ele disse: não, peraí, não vai lá em casa não. Eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu teto, Senhor. E Jesus olhou para ele, ele ficou olhando para Jesus, e ele disse para o mestre: diga apenas uma palavra, e ele vai ser curado lá onde ele está. Jesus deu um salto para trás e disse: em verdade eu vos digo, fé como essa ainda não vi em todo Israel. Isso que é fé, irmão. Sabe o que ele estava dizendo? Mestre, não vai lá em casa não, porque eu tenho homens ao meu comando. Eu digo vai, eles vai. Eu digo faz, eles fazem. Eu digo realiza, eles realizam. Eu digo para, eles param. Mas se o senhor ir, essa multidão vai entender errado.
Esse povo vai pensar que eu estou mandando no Senhor e eu não sou digno que o Senhor entre no meu teto. Uma só palavra já resolve o meu negócio. Deixa eu dizer uma coisa, Deus vai mandar uma só palavra, e se você tiver fé, Ele vai resolver esta situação. Levanta a mão os que creem, os que têm fé, e manda o teu melhor, glória a Deus, nessa noite. Pela fé. Se você ler lá o Hebreus 11, a galeria da fé, você vai ver que pela fé, os antigos apagaram a violência do fogo. Tenta apagar o fogo com a mão para você ver, irmão. Você vai se queimar. Pela fé, eles apagaram a violência do fogo. Pela fé, eles fecharam a boca de leões. Irmão, tenta fechar a boca de um leão sem fé para você ver o que acontece. O leão, irmão, mesmo estando de barriga cheia, ele tem o prazer de devorar e pôr a carne de lado para comer depois. E pela fé eles fechavam a boca dos leões. Pela fé os antigos subjugaram reinos. Pela fé. Deixa eu dizer uma coisa. Você tem fé? Eu estou pregando até agora para fazer você despertar a tua fé. Para você acreditar naquilo que você não está vendo. Agora sim, para terminar, o texto que nós lemos aqui. Jesus realizando grandes curas e milagres. Aparecem dois homens. E quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele e disse: Jesus. E disse-lhe Jesus: credes vós que eu possa fazer isso? E disseram eles: sim, Senhor. E tocou-lhe então os olhos deles. Olha onde que Jesus tocou. Na onde, irmão? Sabe por quê? Porque eles eram cegos e acreditavam em Jesus sem ver. Jesus tocou logo nos olhos. Tocou nos olhos dele dizendo: seja feito conforme a vossa fé. Por quê? Porque naquela época havia muitas pessoas que via Jesus, mas não dava nada para ele. Agora o cego, sem ver, ele se achegou em Jesus e reivindicou o milagre. Jesus vai tocar nos olhos de alguém aqui. Fica de pé comigo esta noite, em nome de Jesus. Comedor de arroz e feijão não muda a vida de ninguém, irmão. Mas o Deus dos exércitos, a quem nós professamos a fé, Ele sim, irmão, muda a vida daqueles que creem. Eu falar aqui, irmão, que Deus estava curando uma pessoa. Quem lembra que eu disse isso? E a irmã veio testificar aqui dizendo que a irmã Cida, que frequentemente congrega conosco aqui dando glória a Deus, aleluia, orando pela minha vida, pelas vossas vidas, ela se encontra lá no hospital agora. Enquanto eu pregava aqui, um espírito de excelência se adentrava por aquele hospital em direção à vida dela. E o Senhor visita ela nessa noite, liberando sobre ela um poder curador. Eu não estou lá no hospital, mas eu creio pela fé. Jesus já mandou a junta médica ir lá. Sabia que Jesus tem uma equipe médica, irmão? Por quê? Porque Ele é o médico dos médicos. Eu vou orar agora, irmão. E se você tiver desfé do tamanho de um grão de mostarda, sabe qual é o tamanho de um grão de mostarda? Um grão de arroz cozido, repartido em 3, dá 3 grãos de mostarda. Se a tua fé for daquele tamanho ali, você vai fazer a figueira secar nessa noite. Jesus disse: credes, não fará somente o que foi feito a figueira, mas fará também ao monte. O que é o monte? O monte impede você de observar. Quem está falando para o monte é porque está no vale. O vale fica onde? Entre as montanhas. Jesus disse: se tiveres fé e falar às montanhas, erga-te e lança-te no mar, tal coisa sucederá. E nada, absolutamente nada será impossível. Se você tiver fé, você vai dar ordem à figueira e vai dar ordem às montanhas nessa noite.
Eu tenho alguns minutos ainda. E o Espírito de Deus está me dizendo aqui, irmão, que tem gente tentando abafar a tua fé, jogar cal na tua fé, desviar você do propósito que você tem com Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Os discípulos andaram com Jesus, irmão, e eles vivenciaram grandes milagres, mas teve um dia que eles chegaram em Jesus, sentaram numa sombra debaixo da pedra e falaram: Senhor, acrescenta-nos a fé. Eles eram homens de Deus, mas não deixava de ser homem. Tem dia que a fé está abatida, irmão. Se tiver alguém aí que você sente que a tua fé está abatida: pastor, eu preciso reedificar a minha fé, eu preciso que Deus acrescente a minha fé, vem aqui na frente, por favor. Eu preciso que Deus me dê mais fé, vem aqui na frente, eu vou fazer uma oração por você, pode vir. Não, venha, pode vir. Glória a Deus, segura esta criança, irmão, por favor. Olha quanta gente. Pastor, a minha fé está lá embaixo. Esses dias eu visitei uma pessoa, falei tanto de Deus para ela, no final, sabe o que ela me disse, irmão? Pastor, eu nem sei se eu acredito mais. Eu falei, eu já sei que isso aí é a falta de fé. Ora manda labasub que mando e amarrácia. Vou pedir por favor aquele fundo, meu, da minha oração. Glória a Deus. Alguém se fez um convite dizendo: vamos lá na igreja hoje que Deus vai falar com você. Não foi assim, irmã? Deus está dizendo: não tenha medo, tenha fé. Deixa eu dizer uma coisa aqui, irmão. O Espírito de Deus está me revelando aqui, irmão, que na hora de você usar a tua fé, você tem medo. Deus vai quebrar o gema do medo e vai fazer você aprender a usar a tua fé, exercitar a tua fé. Deus, eu estou diante de pessoas que ouviram e entenderam o que eu preguei. No reino do Senhor, o que consta é a fé, Pai. Eu não estou disperso, estou ligado contigo, Senhor. Se 2 ou 3 concordados aqui na terra, será concordado pelo Senhor aí no céu. E tudo que nós ligarmos aqui será ligado também aí no céu. Deus, tu conheces essa pessoa por dentro e por fora, mas dentro dela há um espaço livre, há uma lacuna, há um vazio aí, que precisa ser preenchido pela fé. Enche agora de fé o coração desta mulher, o coração deste homem, Senhor, que pela fé ela venha ver a porta se abrir agora, nesse momento. O Senhor não precisa de micha, não precisa de chave mestra, porque o Senhor tem a chave de Davi, que abre porta, e a porta que tu abres, meu Senhor, ninguém fecha. Abre a porta para esta pessoa agora pela fé dela. Como o Senhor abriu os olhos daquele cego, dizendo: seja feito conforme a vossa fé. E eu digo para algumas pessoas que estão na nave da igreja: o Senhor vai fazer conforme a tua fé. Lembra daquela mulher que importunou, Senhor, o juiz, dizendo: faça justiça, faça justiça. E a afirmativa nos versículos abaixo foi esse: porventura, quando voltar o Filho de Deus, achará fé nessa terra? Senhor, seja feito conforme a fé de cada um agora. Seja feita como a fé de cada um agora. Pela fé começa a contemplar agora o teu milagre chegando. O milagre não está visível. Se você vê o milagre, não é fé, porque a fé é acreditar naquilo que não vê. O Senhor está abrindo a porta de uma prisão agora, nesse momento. Na Ganahas, Lemicanasu, Arabicalamantu, que mande fogo na Gaia.
Anarabachande canasubi andarabas. Lamento que mandei subi ababarras. O Senhor se adentra os computadores nesta hora. E Ele vai entregar vitória aos seus. O Senhor está me dizendo que pessoas aqui estão se convertendo agora, nesse momento. Eu vejo lágrimas que descem decorando a face de pessoas aqui. Pastor Ricardo Atalaia não tem poder de fazer ninguém chorar. É o Espírito, é o Senhor da fé. É Ele que está vendo a tua fé nessa hora. Ele está diagnosticando o teu ser. E Ele está entendendo que você tem fé para conquistar. Olha agora, amanhã pela manhã a comida vai ter mais sabor. O sol vai brilhar com mais intensidade. Os teus inimigos vão ter que te aplaudir. Os teus vizinhos vão ter que ver o teu milagre, se creres pela fé. Adore agora ou nunca. Ai, alabacuri me calabantu que vai. O chão desta igreja está sendo banhado por lágrimas de fiéis, pessoas que têm fé, pessoas que crêem, e o peso de uma lágrima tem valor para Deus. Deus transforma essas lágrimas em bênçãos. Coloca essas lágrimas dentro de um odre. Tem uma pessoa aqui que você não se considera perdoada por Deus. Você pede perdão, mas você mesmo não se perdoa. O Senhor está mandando dizer para esta pessoa: qual é mais fácil dizer? Estão perdoados os teus pecados, ou levanta e anda? Para provar que o Filho de Deus tem poder nessa terra. O Senhor está dizendo: perdoados estão os teus pecados. Tenha fé em Deus e tenha fé em ti mesmo. Não deixe as pessoas te desmerecer você. Paulo diz que há uma armadura do Espírito, que tem o capacete da salvação, a couraça da justiça, a espada que é a palavra, e tem um escudo chamado escudo da fé. E tem um cinturão chamado cinturão da verdade. E tem um sapato da propagação do Evangelho. Deixa eu dizer uma coisa para você, para nós terminar, irmão. Nós começamos essa igreja ali com 6, 7 pessoas. Me criticaram, irmão. Mas ninguém sabia o tamanho da minha fé. Pessoas passavam e jogavam praga, dizendo: não deu 3 meses para fechar essa porta. Mas eles não sabiam que eu uso a armadura do Espírito e eu tinha o escudo da fé. Dizia que não ia conseguir, que eu não ia chegar, mas a minha fé dizia: vai, você vai atingir, você vai chegar. E eu mando uma mensagem para o diabo: segura, Satanás, aqui tem um povo que tem fé, e onde tem fé, tem milagre, tem maravilha. Receba o poder de Deus agora. Quem tem língua estranha, fala língua estranha. Quem tem adoração, adore. Metralha o inferno agora pela tua fé. Metralha o inferno agora através da tua fé. Roubou o que é teu, roubaram o que era teu, mas ninguém consegue roubar a tua fé do Deus que tu tem. Professa essa fé essa noite. Deixa Deus trabalhar. Me dá 5 minutos aí. Segura aí as obreiras. Esteja atento aí. Vai ter gente que não vai suportar. Receba a fé. Agora! Receba pela fé. Tem uma pessoa que entrou aqui triste, mas triste mesmo. Parecia que a porta da igreja era a única porta que você via aberta. Você falou: é por aqui que eu entro.
Senhor está dizendo assim, ó: dias virão em que você vai saltar de alegria, porque o Senhor está provando a tua fé. Tem gente aqui que Deus está provando a tua fé. Paulo disse: mais bem-aventurado é aquele que crê e não reprova-se naquilo que acredita. Deus está provando a tua fé, mas Ele vai te dar uma vitória. Está difícil, irmão, eu sei que está difícil, mas mostra a tua fé. Mostra a tua fé. Acredita. Acredita. Esta irmã de vermelho aí, o Senhor está dizendo: creia tão somente. Crê somente, irmão, a tua vitória virá. Ora mandalamasumi candarabacalamas. Em nome de Jesus, os que creem pela fé, digam amém.